Nesse tutorial será apresentado como implementar um formulário cadastrar com checkbox. Por exemplo, tenho este formulário, cadastrar carro, posso indicar a placa e em seguida não preciso selecionar todos os checkbox. Eu selecionei vidro elétrico, ar-condicionado, não possui o freio ABS. Tento cadastrar, vamos ver, carro cadastrado com sucesso, venho no listar, realmente vidro elétrico, ar-condicionado e freio ABS não possui. Tento cadastrar mais um, deixo sem o ar-condicionado, clico em cadastrar, cadastrou com sucesso sem ar-condicionado. Volto no listar, não possui ar-condicionado, portanto é esse cadastrar que será implementado nesse tutorial. Para implementar será utilizado as seguintes ferramentas. Primeiro, um servidor local, sendo o AMP Server, também um editor, neste caso será utilizado o editor NetBeans, e um navegador para ver o resultado, Google Chrome. Portanto, starto o servidor, o AMP Server, em seguida também já abro o NetBeans. Abrindo o NetBeans, eu crio um novo projeto dentro do AMP Server, em seguida crio um diretório Celk, dentro desse diretório Celk crio um novo projeto com o NetBeans. Em seguida, dou um Ctrl N para criar um arquivo, sendo um arquivo com a estrutura HTML, em seguida Next, refere-se ao nosso cadastrar, não preciso colocar a extensão PHP porque o NetBeans já atribuiu. Arquivo criado com a estrutura básica do HTML, apago a parte da licença, doctype indicando que o arquivo é do tipo HTML, abro o HTML, ret que refere-se ao cabeçalho, meta charset em relação aos caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Vamos ter um título, então Celk refere-se ao cadastrar carro com, neste caso será utilizado checkbox. E este título, onde que ele é apresentado? Portanto, eu abro o navegador Google Chrome, abrindo o navegador Google Chrome e com o servidor startado, com o AMP Server startado, importante iniciar o AMP Server, com o AMP Server iniciado, coloco localhost. Acessei o localhost, a raiz do servidor, no entanto eu tenho o diretório, qual diretório? Celk, eu criei o diretório Celk, então preciso acessar agora esse diretório Celk. E temos o arquivo cadastrar que eu criei, posso abrir o mesmo, está vazio, somente temos o título aqui na parte superior, e esse título refere-se a essa tag que eu atribuí. Também eu quero alterar esse ícone aqui na parte superior. Para isso, utilizo a tag link, em seguida rel. Eu quero trabalhar com ícone, então utilizo este valor, em seguida icon, e preciso indicar qual é o ícone que eu quero carregar. Importante é que você precisa ter um ícone com extensão ICO. Você pode pegar qualquer imagem da internet e converter para extensão ICO. Pesquisa na internet um conversor, converter uma imagem, seja JPEG, PNG, para extensão ICO. Após converter o ícone, você coloca no seu projeto. Eu já tenho uma imagem, sendo esse nome, favicon, é obrigatório ser este nome, ponto icon. Dou um Ctrl espaço, NetBeans já apresenta que eu tenho este arquivo, esta imagem, em seguida já posso fechar. Isso já é o suficiente, dou um Ctrl F5 para recarregar e já está apresentando o ícone, ficou melhor. No entanto, o objetivo é o cadastrar, então vamos criar o formulário. Para isso, primeiro eu coloco um título, utilizo a tag H2, neste caso refere-se ao cadastrar, vai ser um cadastrar carro. E crio um formulário. Para criar um formulário, abro a tag form, finalizo a tag form. Primeiro eu atribuo um nome para este formulário, name. Caso você queira implementar validação através do JavaScript, você pode utilizar este name. Em seguida, método. Qual método que será utilizado? Vai ser o método post para enviar os dados. E para qual página que eu quero enviar? Eu vou enviar para a mesma página, para esta mesma, então não preciso colocar nada. Deixo vazio. Em seguida, crio um label, abro o label, finalizo este label e neste label eu só coloco a palavra
placa, que o usuário deve colocar a placa do carro. Em seguida, refere-se a um campo, então vai ser um input. E este campo ele vai receber o tipo, vai receber texto, então coloco type text, refere-se à placa, é texto, número e letra. Em seguida, um nome para o campo, placa, placeholder para indicar o que o usuário deve preencher, então o usuário deve preencher placa do carro neste campo. Também indico que ele é um campo obrigatório, utilizando o atributo required. Indiquei que é obrigatório. Em seguida, posso colocar duas quebras de linha somente para organização. E vamos ver o resultado no momento. Temos o título e o primeiro campo. Vamos agora para o segundo campo. Agora sim vai ser um checkbox. Eu coloco input e vai ser do tipo checkbox. Dou um Ctrl espaço ou começo a digitar. Ele já apresenta o NetBeans que tenha o type checkbox. Name para o campo, então refere-se ao vidro elétrico. O usuário vai poder selecionar se o veículo tem vidro elétrico ou não e o valor quando tiver. Eu vou salvar no banco de dados. Coloco label, indicando que quando o usuário selecionar vai valer para o vidro elétrico. Então coloco vidro elétrico. Em seguida, duas quebras de linha somente para ficar mais organizado. Confirmar como está ficando o primeiro campo, vidro elétrico, o usuário já pode selecionar. Vamos ter mais dois, vai ser o ar-condicionado e freio ABS. Você depois pode acrescentar mais, é só 3 para conseguir fazer o teste. Condicionado, nome do campo, ar-condicionado e o texto que vai ser apresentado para o usuário refere-se a esse texto. Ar-condicionado. Por último, vamos ter mais um que refere-se ao freio ABS. O nome do campo, freio ABS, importante é underline aqui, não pode colocar o traço, então você não pode colocar deste modo, deve ser underline e coloco a palavra que vai ser apresentada para o usuário, vai ser a palavra freio ABS. Vamos ver como que está ficando o formulário. Agora o usuário pode selecionar quais são os itens que o carro possui. Só falta em relação ao botão. Coloco um input, refere-se a um botão, então vai ser um type submit, porque eu quero submeter o formulário. Valo é o valor que vai ser apresentado no botão, é a palavra cadastrar, e também atribuo um name para este campo, vai ser o add car, adicionar car. Eu coloquei car aqui na parte superior, add car, então aqui também eu coloco add car. Temos o botão cadastrar. Eu preciso receber os dados deste formulário. Como que eu recebo? Venho na parte superior, em função de eu ter indicado que eu vou enviar para a mesma página, então posso receber aqui na parte superior. Eu coloco depois do H2. Abro o PHP, porque agora será utilizado o PHP, fecho o mesmo, e quando eu receber os dados, eu atribuo para esta variável. Eu quero receber os dados de todos os campos, então é filter input array, assim eu consigo receber todos os dados. Eu estou recebendo através do método post. Sim, correto, estou enviando através do método post, o formulário está enviando os dados através do formulário post, então quando eu estou recebendo, eu preciso indicar que é através deste método que eu estou recebendo. Indico que eu vou receber tudo com uma string, filter underline default, desta forma indico que estou recebendo com uma string. Posso dar um var dump nesta variável dados, confirmar se realmente eu recebo os dados, atualizo. Quando eu carreguei a página veio vazio porque o usuário não clicou no botão. Agora eu preencho a placa e seleciono vidro e freio ABS. Ar-condicionado não selecionei. O que ocorreu? Placa, vidro, freio ABS e o botão. Agora o ar-condicionado eu não recebi. Tentar novamente, preencho todos os campos, confirmar. Agora sim eu recebi o ar-condicionado, estou recebendo corretamente. Eu posso verificar o seguinte, se for diferente de empty, quem for diferente de empty, quem for diferente de vazio, esta variável, dados, mas eu quero verificar uma única
posição. O dados, esta variável, ela possui este array, mas eu quero verificar uma única posição, esta posição, addCar. Se ela for diferente, se ela existir, então for diferente de empty, então acessa este if. Ao acessar este if, agora sim eu dou um var dump. Vamos ver o que vai ocorrer, salvo, atualizo a página. Podemos observar que ele não deu o var dump. Por quê? Não existe essa posição addCar. Agora, se eu preencher o formulário, preencho o formulário, clico, agora sim deu o var dump, porque existe essa posição addCar. Existindo, aí sim acessa este if, eu posso tentar cadastrar. Então, vamos tentar cadastrar. Para poder cadastrar, eu preciso ter um banco de dados. Então, eu acesso phpMyAdmin. Para acessar, eu acesso o localhost novamente. Em seguida, temos phpMyAdmin. Acessando, phpMyAdmin é um programa para você gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Qual é o usuário padrão? O usuário padrão é root. A palavra passe, sendo a senha no phpMyAdmin no AMP Server em branco. Banco de dados MySQL, executar. Acessei corretamente, em seguida preciso ter uma base de dados, eu já tenho uma base de dados, mas eu vou excluir essa base de dados, excluir a base de dados Selk para começar do zero. Então, venho em base de dados, em seguida coloco o Selk. Importante em relação a Collection. Em relação a Collection, você seleciona a Collection UTF-8 MB4 Unicode CI. UTF-8 para poder trabalhar com caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. MB4 para não ter a necessidade de converter, desde que você utilize o MySQL 8.0. Caso você utilize inferior, não vai funcionar corretamente. Então, você precisa utilizar o MySQL a partir da versão 8.0 e, em seguida, seleciona o UTF-8 MB4 Unicode CI. Conforme eu citei, é o MySQL 8.0. É o MySQL que eu estou falando que deve ser 8.0. Em seguida, clico em criar para criar a base de dados. Criei a base de dados, crio uma tabela. O nome da tabela vai ser carros. Coloco 10 colunas. Não é necessário utilizar todas as colunas. Clico em executar. Primeira coluna vai ser ID. E essa coluna ID ela vai ser chave primária e também vai ser autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de autoincrementar 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Eu não preciso enviar os dados. Vai ter a placa, que refere-se à placa do carro, no máximo 45 caracteres. Depois vou ter em relação ao vidro elétrico, vai ser um inteiro, então não preciso determinar a quantidade de caracteres. Importante, underline, você não pode colocar traço, nem espaço em branco e nem caracteres especiais. Em seguida, ar-condicionado, também é um inteiro. Depois vou ter o freio ABS, a mesma coisa, é a underline, é um inteiro. Isso no momento é o suficiente. Todas as colunas são obrigatórias, não selecionei nenhuma nulo. Em seguida, InnoDB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária com chave estrangeira, eu posso fazer. Guardar para criar a tabela. Criei a tabela, então eu posso tentar cadastrar nessa tabela. E para conseguir salvar no banco de dados, nessa tabela eu preciso conectar este projeto ao banco de dados. Eu crio um arquivo para poder realizar essa conexão, dou um Ctrl N, em seguida arquivo PHP sem a estrutura do HTML, refere-se ao arquivo de conexão. E neste arquivo de conexão, primeiro eu crio a variável host, esta variável vai receber onde está o banco de dados. Atualmente ela está no mesmo computador onde está o projeto, então é localhost. Em seguida, usuário, user, cria uma variável user, ela vai receber o usuário para acessar o banco de dados, é root. Lembram quando eu realizei o login no phpMyAdmin, eu coloquei root, em seguida vou ter a senha, password, pass já é o suficiente, a senha era em branco, então coloco em branco isso no o AMP Server. E qual é a base de dados? Vou ter o DBName e o DBName. Qual é a base de dados que eu criei?
a base de dados que eu criei é a base de dados Selk. Então, é esse nome que eu coloco, Selk, e em seguida também uma variável port para atribuir a porta. Qual porta que eu estou utilizando? 3306. Por que eu preciso colocar a porta? Porque atualmente quando você instala o AMP Server, vem por padrão o banco de dados MariaDB e você precisa selecionar para que seja instalado o MySQL. Pelo menos atualmente. Pode ser que futuramente venha os dois bancos de dados ou mude algo, mas atualmente eu preciso selecionar para que seja instalado o banco de dados MySQL. Desta forma eu tenho dois bancos de dados, eu preciso indicar a porta, sendo a porta 3306. Essa porta que ele está apresentando neste local. Preciso fazer a conexão. Para fazer a conexão, eu crio uma variável connect que vai receber a conexão. Instancio, utilizo a palavra reservada new, instancio PDO e agora sim eu posso realizar a conexão. Eu quero conectar a um banco de dados MySQL. Então, você que pode utilizar o Postgre, Oracle, entre outros bancos de dados que o PDO dá suporte. Eu vou utilizar o MySQL, por isso que eu coloquei MySQL. Preciso indicar o host. O host está em qual variável? O host está dentro desta variável. Então, posso colocar ela. No entanto, reconheceu como texto e não como uma variável. Isso por causa do aspas simples. Caso eu altere para o aspas duplo, ok, reconheceu como uma variável. Vírgula, em seguida eu vou ter a porta, ou melhor, não é vírgula, é ponto e vírgula. Port vai receber o valor que estiver dentro da variável port, sendo a porta, essa porta 3306. Depois da porta eu tenho a base de dados, ponto e vírgula. Então, dbname vai receber o valor que estiver na variável dbname. Importante, caso você esteja utilizando alguma hospedagem que não necessita de porta ou algum servidor, você pode simplesmente excluir o port desta forma, não precisa utilizar a porta, mas aqui eu preciso utilizar a porta porque eu tenho dois bancos de dados, MySQL e o MariaDB. Depois do dbname, inclusive esse dbname eu coloco fora, concateno, em seguida tenho o usuário, user, e também eu tenho a senha. Isso aqui já é o suficiente para conseguir fazer a conexão com o banco de dados. Realizei a conexão, então a conexão vai estar dentro desta variável. E este arquivo preciso incluir aqui no cadastrar. E para incluir, será incluído aqui por primeiro, eu incluo na parte superior, abro o PHP, finalizo o PHP, coloco include, quero incluir somente uma vez, dou um Ctrl espaço, incluir o arquivo conexão. Incluir o arquivo conexão. Já tenho a conexão no projeto, posso criar a query. E a query vai ser um insert e inserir, importante, palavras reservadas em maiúsculo. Por exemplo, insert é uma palavra reservada, into é uma palavra reservada. Insira os dados na tabela carros e o nome da tabela totalmente em minúsculo. Assim é fácil de identificar. Palavras reservadas, o nome da tabela, eu quero inserir nessa tabela nas seguintes colunas os seguintes valores. Aqui o values em maiúsculo, os valores vão estar dentro deste parênteses. E em quais colunas que eu quero inserir? Eu quero inserir na coluna placa. O ID eu não preciso porque auto-incrementa, conforme citei anteriormente, eu indiquei para que seja auto-incrementa. Também tenho vidro elétrico. Depois do vidro elétrico eu tenho a coluna ar-condicionado. Coloco ar-condicionado, vírgula, e tenho mais uma coluna que refere-se ao freio ABS. Estou indicando quais as colunas que eu quero inserir os valores. Eu quebro a linha só para ser mais fácil de visualizar, mas o recomendado é tudo colocar em uma única linha. Eu quero atribuir os seguintes valores, os valores que vêm do formulário. Então, por exemplo, eu pego aqui a variável dados e fecho o parênteses, abro o parênteses e internamente eu concateno. Então, este primeiro valor está dentro deste aspas duplo e aqui está dentro desse outro aspas duplo. E fora eu coloco a variável e eu quero a seguinte posição.
a posição que vem do formulário que está no array, sendo a posição placa. Coloco aqui placa. Alt Shift F para indentar o código, mas ao invés de eu colocar diretamente aqui na query, é recomendado utilizar o bind param, ou melhor, colocar somente link aqui. Então, ao invés de eu substituir diretamente o valor aqui, eu vou colocar link. Então, coloco 2 pontos, em seguida o link chamado placa, depois vou ter um link com o nome de vidro, mais outro link, 2 pontos, ar-condicionado, vírgula, e o último link, freio ABS. Observem que eu estou atribuindo o link, eu não estou atribuindo os valores. Então, esses links eu vou precisar substituir pelos valores. Logo, eu apresento como substituir. E esta query eu atribuo para uma variável CAD, eu estou utilizando add, então eu coloco add underline carro. Esta variável add carro, eu preciso preparar esta query. Para preparar, eu pego a variável con, a variável que possui a conexão que está dentro do arquivo conexão que implementamos anteriormente. E para preparar, utilizo a palavra reservada prepare, sendo a função, e esta função necessita de uma query. Eu coloco a query, eu coloquei add, eu coloco query, fica mais fácil. Esta query. Então, esta query, toda ela está dentro desta variável, por isso que eu estou utilizando ela aqui. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável add underline carro ou CAD. Coloco CAD carro. Depois que eu preparei, eu posso substituir os links pelos valores. E para substituir, eu pego a variável CAD carro, em seguida utilizo o bind param. Importante, param é com P maiúsculo, e eu indico que um determinado link, qual link? O link placa, este link vai receber o valor que vem do formulário. E o valor que vem do formulário está dentro desta variável. Eu quero somente a posição placa. Então, eu pego a posição placa e atribuo neste local. É uma string? É um texto? Aqui é uma string. Então, eu posso colocar PDO 2 pontos, em seguida param underline str, indicando que vai ser uma string. Depois vou ter vidro elétrico, ar-condicionado e freio. Pego o vidro elétrico e o link vidro elétrico vai receber o valor que vem do formulário na posição vidro elétrico. É uma string? Não, vai ser um inteiro. No banco de dados eu estou salvando como inteiro, então posso forçar para que seja um inteiro. Int. Isso aqui não é obrigatório, você não precisa colocar, você pode deixar assim. Eu estou colocando, estou apresentando porque existe esta funcionalidade. Aqui também vai ser um inteiro e aqui também. Depois do vidro elétrico tem o ar-condicionado. O link ar-condicionado vai receber o valor que vem do campo ar-condicionado. O link freio ABS vai receber o valor que vem do formulário do campo freio ABS. Pronto, já substituí os valores. Agora é só executar esta query. Para executar, eu utilizo a variável CAD carro. Em seguida, eu quero executar, então utilizo a função execute, portanto será salvo no banco de dados. Agora é só verificar se conseguiu salvar com sucesso. Cifrão CAD carro e eu verifico se a quantidade de linha count, importante, o C é maiúsculo, é uma função, não esquecer de abrir e fechar parênteses. Caso seja diferente de falso, tenha valor 1, quer dizer que conseguiu inserir com sucesso. Então, echo, coloco o carro cadastrado com sucesso e na parte inferior eu coloco else, houve erro. Então, na parte inferior vai ser erro, em seguida carro não cadastrado com sucesso. Confirmar se realmente vai conseguir salvar com sucesso. Retorno no formulário, atualizo, preencho. Preciso preencher todos os campos no momento. Caso eu não preencha, logo você vai ver o erro. Carro cadastrado com sucesso, consegui cadastrar. Vamos ver no banco de dados, procurar. Ok, cadastrou com sucesso. Agora eu venho
e atualizo a página, preencho a placa, vidro e deixo o ar-condicionado vazio. Vamos ver o que ocorre. Cadastrar erro. Carro não cadastrado com sucesso. Por que ele não conseguiu cadastrar? Porque não existe a posição aqui no array ar-condicionado. E eu estou indicando que eu quero salvar no banco de dados este valor. Então, agora eu vou apresentar um formato. É claro, existem inúmeros formatos, mas eu vou apresentar um único formato que você pode indicar. Ao invés de eu salvar quando é ele possui o item, possui vidro elétrico ou ar-condicionado. Quando não tiver vidro elétrico, eu quero colocar valor 2. Então, eu faço o seguinte, venho, seleciono os 3, e em seguida eu clico em mudar, porque eu quero editar os 3, eu coloco valor definido 2, que não possui vidro elétrico, também não possui ar-condicionado e também não possui freio ABS. Desta forma, quando eu não enviar valor, vai ser salvo no banco de dados o 2. Mas aqui eu estou enviando o valor e essa posição não existe. Então, eu preciso fazer o seguinte, verificar. Se for diferente de i7, se não existir, qual posição? Se não possuir a posição vidro elétrico, não possuindo, então essa posição vidro elétrico vai receber o valor 2. Vamos testar se realmente vai funcionar. Eu atualizo a página, preencho a placa, vidro elétrico eu deixo vazio. Clico em cadastrar, carro cadastrado com sucesso, mesmo não enviando vidro elétrico. Mas se eu vier ver no banco de dados, ele cadastrou 2, valor 2, porque eu estou indicando. Caso o usuário não selecione, salve vidro elétrico 2. Significa que o carro não possui vidro elétrico. Essa mesma ideia que eu implementei em relação ao vidro elétrico, eu implemento em relação aos outros campos. Copio mais 2 vezes, colei 2 vezes, refere-se ao ar-condicionado, portanto, caso o usuário não envie o ar-condicionado, atribui 2, indicando que o veículo não possui ar-condicionado e também freio ABS. Vamos testar agora. Eu testo colocando a placa, em seguida eu deixo vazio o ar-condicionado e freio ABS. Clico em cadastrar, não estou enviando ar-condicionado e nem freio ABS. Carro cadastrado com sucesso, eu indiquei que o carro somente possui vidro elétrico. Vamos confirmar. Correto, o carro somente possui vidro elétrico, ar-condicionado e freio ABS não possui. E assim você pode criar as outras colunas em relação aos outros acessórios que o carro possui. Eu posso fazer o seguinte agora, eu posso listar, vamos implementar um listar, então? Eu pego o cadastrar como exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, e refere-se ao index, que refere-se ao nosso listar. Ao invés de ser cadastrar, então vai ser o listar carro, e altero o H2 é carro, porque refere-se a um listar, e eu apago tudo que está aqui dentro deste PHP, e eu não preciso mais do formulário, então apago o formulário, só para vocês verem o que eu deixei. Eu estou incluindo a conexão com o banco de dados, tenho a estrutura básica do HTML, somente isso. Vamos testar se realmente consigo acessar agora o listar, sendo index, carro, ok, acessei o carro corretamente. Caso você não coloque nada aqui, vai ser carregado a página carro. Por quê? Porque o servidor, quando acessou o diretório index, ao acessar o diretório index, o mesmo pesquisou por um arquivo index, seja um index HTML ou index PHP. E encontrou, neste caso, um index PHP. Preciso pesquisar agora no banco de dados, desde que eu tenha incluído a conexão. Incluir a conexão, aí sim eu posso criar a query. E esta query vai ser um select, palavra reservada em maiúsculo. Selecione a coluna ID, quais são as colunas que eu quero selecionar. Refere-se à placa vidro elétrico, então eu coloco todas as colunas que eu quero retornar do banco de dados. É claro, você pode colocar o asterisco para trazer todas as colunas, mas não é uma boa prática colocar asterisco e sim indicar quais são as colunas que você quer retornar. Eu quero retornar estas colunas from, da qual tabela,
da tabela carro, sendo desta tabela. Essa quebra de linha não é obrigatória, eu só coloco para ser fácil de visualizar. E também eu indico que eu quero ordenar, então order by, ordene a coluna ID da forma desk, decrescente. O último ID maior vai ser retornado por primeiro. E atribuo para uma variável query underline carro ou carros, porque vai ser mais de um carro. Preciso preparar esta query. Para preparar, eu pego a variável con, que possui a conexão, e em seguida utilizo a palavra reservada prepare, preparo a query que está dentro da variável query carro. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável, e esta variável refere-se ao cifrão result, porque vai ter o resultado carros, é mais de um carro, então é carros. Próximo passo é executar esta query. Para executar, eu utilizo a função execute, executei, desta forma eu tenho os valores. No entanto, aqui vai ser um array, vai ser mais de um carro, mais de um resultado. Então, preciso utilizar o while para ler, e toda vez que ele passar pelo while, ele vai ter os dados de um único carro, então linha carro, os dados de um único carro, por isso que eu coloquei no singular, não importa singular ou plural o nome da variável, é só para ser fácil de compreender. Aqui eu tenho todos os carros e aqui somente um único carro. E para ler o resultado, que está em result carros, eu utilizo o fetch. Em seguida, eu quero imprimir através da coluna, então vai ser o PDO fetch assoc, underline assoc. Em seguida, está faltando alguma coisa aqui, eu coloquei errado, result carros, correto. Aqui faltou 2 pontos. Então, quando eu coloco 2 pontos, aí sim ele vai apresentar o fetch assoc. Se eu der um Ctrl espaço, dou e posso selecionar o fetch assoc. Em seguida, posso dar um var_dump em linha carro, só para confirmar se eu tenho os valores de todos os carros, um único carro. Confirmar, atualizar, e tenho um valor indefinido. Na linha 18, então eu coloquei um valor errado, linha query prepare query carros. Eu coloquei carros e aqui eu coloquei carro, sem o S no final. Agora sim, retornei os 3 carros que estão registrado no banco de dados. São 3 carros, correto, os 3 carros eu retornei. Primeiro carro, ele tem o vidro elétrico, sim. Tem ar-condicionado? Não. Freio ABS? Não. Ele retornou da forma desk 3, 2, 1. Isso porque eu coloquei order by ID desk. Se você colocar ASCII, vai trazer da forma crescente. O 1 vai ficar aqui por primeiro. Vamos ver, ele ordena pela coluna ID. Estou indicando para ordenar pela coluna ID. Eu coloco desk, então significa que eu estou retornando corretamente. Posso imprimir o valor. Echo, em seguida ID, a palavra ID, em seguida o valor que está dentro da variável linha carro. Eu quero a posição, qual posição? O ID. Então, simplesmente pego o ID e colo e concateno com uma quebra de linha, um BR, para ficar mais organizado. Vamos ver o resultado, atualizo e já estou imprimindo o ID 3. Mas observem que não ficou legal eu ficar colocando nome da variável linha carro e em seguida o nome da coluna. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um extract. Ao dar um extract no array, eu posso imprimir o valor pelo nome da coluna utilizando uma variável. Então eu dou um extract no qual no array linha carro, que tem os dados de um único carro, e ao invés de eu imprimir o ID desta forma, eu posso imprimir como uma variável ID, mas desde que eu coloque aspas duplo ao redor, porque se eu colocar aspas simples, vai reconhecer isso aqui como um texto e não uma variável. Vamos ver se vai imprimir o mesmo resultado, mas ficou mais fácil. Então, eu posso trazer em relação às outras colunas. Vamos ter o vidro elétrico, ar-condicionado, freio ABS. Então, pego placa, na verdade tem um a mais, eu não coloquei, então vai ser
placa, altero aqui o texto placa, depois eu vou ter o vidro elétrico, nome da coluna e a palavra que vai ser apresentada para o usuário, então vai ser este valor. Depois eu tenho o ar-condicionado, nome da coluna como uma variável e a palavra ar-condicionado. Depois ainda tenho mais um que refere-se ao freio ABS. Copio o nome da coluna, utilizo como uma variável e a palavra freio ABS. E por último coloco um traço eco HR só para separar um registro do outro. Vamos ver como está ficando. Ok, imprimi os valores. Este VAR-dump eu já posso comentar, eu não preciso mais dele, fica melhor. Estou imprimindo, no entanto, fica difícil de compreender. Vidro elétrico, o que significa este 1? Ar-condicionado 2, o que significa esse 2? Eu sei que vidro elétrico 1 significa que o veículo possui vidro elétrico. 2 significa que não possui. Então, eu posso melhorar. Eu comento este eco e faço o seguinte. Acrescento um if, se vidro elétrico, pego a variável vidro elétrico, caso seja igual a 1, acessa este if, ao acessar este if, imprime a palavra vidro elétrico, eco, em seguida a palavra vidro elétrico, entre aspas duplo, eu preciso colocar uma quebra de linha, sim, preciso colocar uma quebra de linha. Vamos ver agora o resultado. Atualizo, agora ficou melhor. Este carro possui vidro elétrico e esse não possui. O 2 não possui vidro elétrico, correto. O veículo 2 possui vidro elétrico? Não. Tem o valor 2, quando tem valor 2 não possui. Vamos fazer agora em relação ao ar-condicionado e freio ABS. Pego o ar-condicionado, altero a variável e em seguida também freio ABS, a variável. Preciso pegar o texto, altero o texto que vai ser apresentado para o usuário. Então vamos testar se vai funcionar. Atualizo o projeto e agora ficou muito mais fácil. O carro 3 somente tem vidro elétrico. O carro 2 tem ar-condicionado e freio ABS. Veículo 1, vidro elétrico, ar-condicionado e freio ABS. Vamos acrescentar um link aqui para o cadastrar para ser mais fácil. E coloco A para criar o link, href para qual local que eu quero redirecionar, refere-se aqui para o listar, finalizo a tag A, coloco uma quebra de linha, vamos ter mais um aqui na parte inferior, somente aqui eu coloco duas quebras de linha. Coloquei duas quebras de linha e o segundo refere-se ao cadastrar. O primeiro, o listar, ele vai redirecionar para o index. Dou um Ctrl espaço, NetBeans já apresenta que eu tenho a página index. E aqui no cadastrar, começo a digitar e o NetBeans apresenta que eu tenho cadastrar também. Vamos ver se vai apresentar corretamente. Apresentou no listar. Clico aqui no listar, redireciona para o próprio listar. Clico no cadastrar, sou redirecionado para o cadastrar. Então, isso aqui também eu coloco no cadastrar, para ficar mais organizado, sendo um simples menu. Vamos ver se realmente vai funcionar. Atualizo, cadastrar, estou no cadastrar, mantenho no cadastrar, listar, ok, estou navegando corretamente. Mas eu quero tentar novamente. Cadastro um carro que tem os 3 itens. Cadastrar, cadastrou com sucesso, esse VAR-dump eu já posso retirar do cadastrar, era só para apresentar para vocês. Tento cadastrar mais um, vamos colocar só vidro e freio ABS. Carro cadastrado com sucesso, retorno para o listar, agora sim, tem o 4 e o 5. O 4 tem vidro, ar e freio, o 5 somente vidro elétrico e freio ABS. Desta forma, eu estou cadastrando corretamente. O objetivo desta aula era apresentar para vocês como implementar o cadastrar utilizando o checkbox, mas eu acabei apresentando muito mais funcionalidades, incluindo o listar. E no próximo tutorial, caso você tenha interesse, então você coloca nos comentários abaixo do vídeo, caso você queira que seja implementado um tutorial apresentando como editar agora, como editar
os acessórios do carro, então você coloca nos comentários caso você queira que seja disponibilizado um tutorial apresentando como editar. Então eu aguardo você no próximo tutorial.